essa raiz, esse cabelo natural, ele conta uma história que muitas das vezes as outras pessoas não sabem, mas eu sei. Olá, mulheres maravilhosas, crespas, cacheadas, enroladas, desenroladas. Esse é o nosso primeiro programa, Meu Lugar de Fala, que é um espaço pensado com todo carinho, a partir de sonhos, de ideias, para nós mulheres compartilharmos nossas lutas, nossas conquistas, nossas histórias, vivências, aprendizados, também nossas dores e nossos amores. E é claro, aquele amor próprio, né, que é indispensável. Para dar o pontapé inicial, nada melhor do que falar sobre essas majestosas coroas que carregamos sobre nossas cabeças. Isso mesmo, nossos cachos, nossas madeixas. E para falar sobre cabelo, a gente precisa falar sobre estética, que é um ponto que interfere diretamente na vida de todas nós mulheres, sobretudo de nós mulheres negras, que crescemos vendo outros referenciais, especialmente os referenciais eurocêntricos, de pessoas brancas, de cabelo liso, pessoas que não nos representavam. A ideia aqui é que a gente desconstrua esses padrões de beleza, que a gente discuta sobre novos padrões de beleza. Afinal, nós somos tão diversas, cada uma de nós tem traços tão próprios, tão únicos e tão belos. Nós, mulheres negras, passamos tanto tempo sem nos enxergarmos nos diversos espaços, seja na TV, na música, na política, mas a gente sabe que essa realidade está mudando, a passos bem lentos. Porém, hoje já encontramos outras referências. A gente sabe que são poucas ainda, mas ao menos temos um pouco de representatividade na TV, em comerciais, em novelas, na música. Temos inclusive produtos específicos para cabelo e pele negra. E para você, cabelo é poder? Para conversar sobre isso e também contar a sua incrível história de transição capilar, nós vamos ouvir o relato da Tamires Marques, que é assistente social por formação, também atriz, modelo, dançarina e moradora do Buritis 4 em Planaltina, Distrito Federal. E como ela mesma disse, está em processo de construção. Você também se identificou? Então fica com a gente e vem ouvir essa grande história de transformação. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e vamos ao que interessa, que é ouvir a maravilhosa, poderosa, esplendorosa Tamires Marques. Meu nome é Tamires Marques. Eu gosto desse sobrenome. Ele diz de onde eu venho, ele diz que eu tenho uma herança, né? Uma herança não no sentido físico, mas uma herança genética que eu tenho orgulho de carregar. Minha mãe começou alisando meu cabelo, sei lá, eu tinha 5 anos de idade. Só que eu não entendia, não sabia por quê. Eu era criança, eu tinha 5 anos, minha mãe achava que tinha que alisar porque meu cabelo era duro e hoje eu vejo isso como uma violência, assim, sabe? Eu não conhecia meu cabelo mesmo, de fato. Eu conhecia o meu cabelo alisado, né? O que eu tinha alisado. Não que ela tivesse essa consciência, mas o todo, sabe? A sociedade que ela vivia. Eu cresci, minha mãe alisando o cabelo, e aí eu fui crescendo, fiquei adolescente, passei a cuidar eu mesma, só que cuidando nessa linha, né, de alisar e tal. Mas eu lembro de uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu tive a iniciativa de cortar. Eu tava no espelho e fazia um tempo que eu não alisava e tava precisando alisar, na verdade. Aí eu cheguei no espelho e tava bem redondo, tinha só umas pontinhas fininhas, assim, de alisamentos anteriores. E aí peguei a tesoura, eu mesma cortei as pontas que tava fina e ficou redondo, que era a minha raiz natural. E aí eu gostei daquilo, só que eu saí, eu não tive a aceitação de ninguém. Nem de dentro da minha família, nem fora. A minha própria família ficava rindo de mim, minhas primas, minha mãe não aceitava, minha avó, minha tia, todo mundo falando: o que foi, Tamires está revoltada. As pessoas na rua me viam: o que foi, Tamires, você está revoltada, não quer pentear mais o cabelo, não sei o quê. Na escola eu também, muito menos. De nenhum lugar eu tive aceitação. Eu era uma adolescente que não tinha referência, porque na época a internet não era essa bomba que é hoje e não tinha toda essa informação que tem hoje, todo esse empoderamento e pessoas, referências para você seguir e tal, não tinha. Então eu me vi sozinha, com um monte de gente me julgando, falando que eu tinha feito aquilo porque eu tava revoltada, e eu ainda insisti, eu bati o pé, porque se fosse pela minha família, pela minha mãe, eu tinha voltado a alisar na mesma semana. Só que deu um mês e eu não resisti toda a pressão e alisei. Passei o alisante, voltei a escovar, passar a chapinha, e isso tudo pra mim era bem chato, assim, bem agoniante.
Não era confortável, na verdade. Eu não tinha liberdade, sabe, de sair. Tinha aquele medo. Tava presa. Ai, estiver chovendo. Ai, vai molhar o cabelo. Ai, não sei o quê. Não pode pegar um pingo d'água. Ai, tem um passeio pra ir pro clube. Eita, como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Então, todas essas questões, né? Então, pra mim, dava muito mais trabalho antes do que dá hoje. E as pessoas, ao ver o cabelo cacheado, pensam assim, ah, nossa, dá muito trabalho, né? Não sei o quê. Pensa que você tem que levantar todo dia de manhã e lavar. Pensa que é assim, né? Mas aí tá, isso foi com 15 anos. Aí eu não consegui me assumir com os 15 anos e segui, né? Voltei a alisar e segui com alisamento até 19, 20 anos. E aí, com 19 anos, eu passei na UNB. A UNB é um mundo, né? Uma diversidade enorme, de pessoas diferentes, de pessoas de países diferentes, e você tem contato com tudo isso. E aí, pensa, uma menina de Planaltina, pobre, que teve poucos recursos aqui, sabe? Que nunca tinha saído, viajado pra longe, não sei o que e tal. Então, assim, chegar lá na UNB e dar de cara com tudo isso foi uma abertura pra mim, uma abertura de portal, assim. E aí, lá eu via pessoas com cabelos naturais. Então, lá eu passei a ter certas referências. Eu ficava vidrada quando eu vi uma menina de cabelo black, grande, não sei o que. Eu ficava muito apaixonada e sempre falava assim comigo, ah, é assim que eu quero o meu, é assim, é assim. E aí comecei, né, com esse projeto, assim, de identificar, é assim que eu quero. E aí comecei a deixar o cabelo crescer. E aí foi aí que começou o processo de transição, quando eu tava na UNB. O conhecimento traz empoderamento pra gente. Eu não tinha o empoderamento que eu tenho hoje pra, sei lá, chegar na época e tipo, ah, vou raspar o cabelo e vou começar do zero. Meu Deus do céu, eu queria já aquele blackzão lindo que eu via na cabeça das meninas, né? Minha cabeça raspada, meu Deus. Na época foi isso que eu pensei, então eu fiquei passando pela transição, que não foi um momento fácil, que não foi um período fácil. A raiz estava muito difícil de lidar e ao mesmo tempo eu tinha que ir ali, alisar, não sei o quê, porque eu não tive essa coragem de cortar, de rapar tudo de uma vez. Chegou um momento que eu não aguentei mais, tipo, já estava dando muito trabalho o fato de não alisar. Eu falei, ah, quer saber? Vou cortar e tal. E ficou bem baixinho. Só que ao mesmo tempo foi uma libertação pra mim. Era uma coisa que eu queria, mas que eu tinha medo, sabe? Mas quando eu consegui atravessar essa porta, esse portal, foi um alívio pra mim. Só que eu não tive o apoio das pessoas em volta, nem das minhas amigas direito. Que eu lembro das pessoas criticando, nossa, o que a Tamiris fez? Por que fez? Porque na época não era comum, sabe? Não tava tão comum esse processo de transição. Hoje a galera entende mais, hoje tem inúmeros vídeos na internet e tal. E na época não tinha isso ainda, sabe? As referências que eu tava tendo eram referência lá na universidade e tal, e não sei o quê. Mas aqui nesse meio, o pessoal, sabe, a qual a gente pertence, não tinha muito esses acessos, então ainda teve aquele estranhamento, sabe? Então ainda ouvi aquelas coisas de que, nossa, Tamiris está revoltada e não sei o quê. Só que nesse segundo momento, eu não era aquela Tamiris de 15 anos. Eu já tive a consciência de saber que sim, eu estava revoltada, mas não era revoltada comigo. Na verdade, eu estava revoltada com um sistema que me escondia, sabe? Porque não era eu ali. Mas eu sei que essa construção da minha identidade, de eu me descobrir, sabe, o que é uma pessoa negra e não ter dúvida, sabe, quando as pessoas perguntam qual a sua cor, raça, negra, sabe, não tem mais aquela dúvida de, é parda, é morena, é isso, aquilo. Não, porque hoje eu entendo, tipo, raça negra, sabe, o que isso significa, o que é, não a cor da pele, mas sim a construção disso tudo. Então foi nesse período que eu me descobri, sabe, que eu me conheci, e não só lá começou um processo, mas diariamente a gente tá nesse conhecimento, né. Hoje eu vejo uma Tamiris muito mais evoluída do que a Tamiris de 10 anos atrás. Apesar de alisar, nunca foi aceito de fato, tipo assim, eu tinha o cabelo alisado, eu era quem? Eu era a negra lá da sala do cabelo alisado. Eu alisava pra tentar ser aceita, porém, eu não era considerada bonita, porque todo mundo sabia que era aquele cabelo esticado. Até, inclusive, fazia piada disso, ria, porque não pode chover, não pode molhar, prova d'água, não sei o quê. Se vai pro clube, e aí como é que é, não sei o quê. Então, sempre teve essas piadas. Era uma coisa que não era eu, né? Eu tava tentando ser, e se eu me assumisse, eu seria eu, não seria aceita do mesmo jeito. Porém, eu tentando pertencer àquilo ali, eu também não conseguia, porque não era aquele cabelo natural, né? Que as pessoas consideravam bonito. Teve um texto que eu li, acho que o título do texto era Alisando Nossos Cabelos. Faz um tempo que eu li esse texto, se eu não me engano era da Bell Hooks. E aí falava que era
uma construção, sabe, social, esse processo, o alisamento, tipo, nas famílias, sabe, era aquela tradição. E eu tenho muito essa lembrança de ser um evento, o alisamento, sabe, tipo, de estar na casa da minha avó, da minha mãe, pegar pra alisar, a minha tia, tipo, todo mundo de uma vez, vamos fazer o alisamento e não sei o que, e ficar aquela coisa, sabe, tipo, a mãe fazendo na filha, ou aquela pessoa da família que tem mais habilidade ali com cabelo e tal, alisar, nem chegar aí em salão mesmo. Era algo assim, que era até cultural mesmo, assim, alisar o cabelo. Fisicamente era dolorido, agressivo. Eu lembro de várias vezes estar com uns tocos de cabelo assim em cima, sabe? Que caía, porque quebrava isso e aquilo outro. Então hoje, sempre que eu vejo alguma criança, ou que eu tenho algum contato com alguma criança, que eu vejo que tem o cabelo crespo, eu procuro ressaltar, porque foi uma coisa que eu não tive na infância, tipo, incentivos de, nossa, como o seu cabelo é bonito, como você é bonita assim com o seu cabelo. Pelo contrário, sempre que eu ouvia da boca da minha própria mãe, era que, é bonita, mas só, tipo assim, só o que estraga é o cabelo. Isso era o que eu costumava ouvir. Então, sempre que eu vejo alguma criança que tem o cabelo assim, eu procuro elogiar, sabe? Eu procuro ressaltar, nossa, seu cabelo é tão bonito, nossa, seu cabelo é parecido com o meu, né? Eu procuro ter essa conversa porque eu vejo que foi uma coisa que eu não tive e eu procuro passar hoje, sabe? Sempre que eu vejo uma criança. E que eu sei que se um dia eu tiver uma filha, que eu vou passar pra ela também, sabe? Que o que eu não tive, eu vou dar desde casa, sabe? Então, essa consciência mesmo de tudo. Olha, você tá passando por isso e isso na escola, mas a culpa não é sua. E vou explicar, sabe? Então, o que a gente consegue entender hoje, depois de adulto, porque a gente não teve essas conversas em casa, né? Eu acho que o empoderamento vem de confiança, de você estar segura de si. E a estética é uma coisa que mexe muito, com as mulheres principalmente. Então você estar se sentindo bem consigo mesma ajuda bastante nesse processo. A nossa imagem é uma resistência, sabe? Toda vez que uma foto minha aparece lá na internet, no Instagram, coisa assim, é eu dando a minha cara a tapa, sabe? É eu enfrentando um sistema que muitas das vezes me reprime, me recrimina e tal. Tem muito a ver, sabe? Essa questão, assim, de você estar bem consigo mesmo. Não foi só um processo de transição capilar, né? Foi um processo num todo, assim, de autorreconhecimento mesmo, de construir uma identidade, de ser a Tamires. Que incrível essa história da Tamires, né? Eu mesma me identifico em várias falas dela. Você que tá ouvindo também se identificou? Então deixa aqui embaixo nos comentários o seu relato, se você já passou pelo processo de transição capilar, se você está passando, se você deseja passar por ele. Se você também tem sugestão de temas, deixa aí pra gente a sua ideia. Se você conhece outras mulheres que também estão passando por esse processo difícil da transição capilar, compartilhe esse vídeo. Ajude a ampliar a nossa voz, a fortalecer a nossa identidade, ajude outras mulheres também a se libertarem, a soltar os seus cabelos, soltar os seus cachos, e entender que cabelo é poder. Até a próxima com outras mulheres incríveis e muito mais histórias inspiradoras.